Boa noite, ajuntamento. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra, um privilégio. Isso não é a agenda politicamente correta de pastores que andam pelas igrejas para fazer sua plataforma pessoal, mas isso é a gratidão de poder se sentir parte de uma família, de poder estar reunido com amigos. Muito obrigado, Marquito, pelo convite. Obrigado, Marcão, pela galhofa ininterrupta. Muito bom estar aqui, muito bom poder compartilhar o evangelho com vocês. Eu sou pastor e plantador de uma nova iniciativa de igreja que tem nascido na região central do Rio de Janeiro, chama-se Igreja Vineyard Central. Temos apenas 1 ano e meio de história, contabilizando a mobilização do Núcleo Base e o lançamento que foi no último mês de setembro de 2013. A essa hora, o culto está acabando, deve estar acabando lá na nossa igreja, então eu estava ali ainda no vício desses dispositivos de telecomunicação, falando com a minha esposa, como é que está aí e tal. Enfim, eu fico com o coração pesado de não estar lá com eles, mas ao mesmo tempo feliz por estar celebrando a Deus junto com vocês e num contexto bem similar, bem parecido, onde a gente se sente em casa. Muito obrigado por aqueles que estiveram aqui sexta-feira e já de antemão agradeço pela paciência que vocês terão comigo nos próximos 50 minutos, acredito eu. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse 22, apenas o verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, realmente, como o Marquito falou, esse é um tema caro, é um tema preciosíssimo dentro da vida da igreja. A doutrina das últimas coisas, a volta de Cristo, aquilo que teologicamente chamamos de escatologia, é fundamental e tem sido tratado com um certo desleixo por uma geração de pregadores, por uma geração de cristãos. E é bom demais poder concluir uma série que, falando de um tema que está profundamente vinculado com a cosmovisão da história da redenção, da história de Deus na terra, falando da consumação, da doutrina das últimas coisas, enfatizando a vitória de Cristo, enfatizando o quão triunfante será esse dia. O tema que foi dado, a volta olímpica, o ídolo que voltará em vitória. Vou percorrer vários textos bíblicos, várias referências aqui com vocês, a partir, tendo como base, tendo como tronco das nossas ideias, Apocalipse 22, 20, a promessa que o nosso próprio Senhor Jesus faz da sua segunda vinda, e a resposta que João, como profeta e ao mesmo tempo como aquele que entrega-se em total amor e devoção a Jesus, declara o seu desejo e a sua vontade da breve volta de Jesus. É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nos próximos minutos e percorrer a palavra de Deus para buscarmos esclarecimento e convicção desse dia maravilhoso que nos aguarda. Devemos andar rumo a ele. Quando a gente pensa em escatologia, quando pensamos a respeito de últimas coisas ou da doutrina das últimas coisas nos dias de hoje, talvez um fenômeno do típico marketing gospel, que a gente já sempre fala, pontua e critica, e Marquito aqui do jeito peculiar dele, talvez um grande e último fenômeno foi o filme, ou na verdade a série de livros Deixados para Trás. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão se já ouviu falar pelo menos desses livros, porque eu quero acreditar que se você já leu, você já se arrependeu disso. Se você comprou, você já se arrependeu mais ainda de ter gastado dinheiro. Porque a doutrina, o corte doutrinário dessa obra que vendeu quase 100 milhões de dólares, tanto nos livros quanto nos produtos relacionados à série Deixados para Trás, é profundamente equivocada. Para limpar aqui o terreno das nossas ideias, tendo como talvez uma das grandes referências a respeito da segunda vinda de Jesus, essa peça
que eu não diria de arte, mas que até porque os filmes, quando a gente vai ver, é um filme B, é trash. Igual aquele Megido ou Megiddo, aquele filme horrível também. Aquele diabo não assusta ninguém, né? Ele é pra rir. Power Rangers conseguia fazer melhor. Mas o fato é que muitos acreditam na volta de Jesus a partir desse prisma conhecido como arrebatamento secreto, baseado talvez numa Bíblia de estudo que teve sua primeira edição no ano de 1909, a Bíblia de Scofield. Eu não vou entrar nos meandros e nos detalhes da teologia proposta por esse homem, por Scofield, a respeito da segunda vinda de Jesus. Eu quero tentar desmitificar, à luz da sã doutrina e do mínimo de teologia, do mínimo de teologia sistemática, do mínimo da sistematização da sã doutrina, para o nosso entendimento, aquilo que devemos aprender à luz da palavra sobre isso. Essa cosmovisão e essa ideia de um arrebatamento secreto sobre a igreja tem povoado, ou poderia ousar dizer, poluído a mente da igreja. E abrindo espaço para algumas categorias de crentes. Por exemplo, o teólogo Miller Erickson diz que esse tipo de fenômeno e esse tipo de recorte teológico tem produzido escatolomaníacos ou maníacos pela escatologia, falando, pregando e ensinando para o povo cristão grandes equívocos e tornando as pessoas como paranoicos que vivem naquela coisa de teoria da conspiração sobre a segunda vinda. Tem um cara lá do Rio, tinha que ser exatamente do Rio de Janeiro, chamado Irmão Rubens, e algumas coisas têm que ser denunciadas como um ato genuinamente profético. O ato profético é denunciar aqueles que trazem heresia para o seio da igreja. Então, alguns nomes têm que ser citados para evitarmos, refutarmos essas heresias e, ao mesmo tempo, vocês, recebendo tais informações, poderem cooperar com seus irmãos e irmãs na fé. Irmão Rubens, essa figuraça do Rio de Janeiro, acabou se tornando um grande aproveitador e está fazendo uma pequena fortuna, diga-se de passagem, com seus vídeos bizarros em cima de teorias da conspiração nada apocalípticas. Porque o livro de Apocalipse poderia ser traduzido como o livro das revelações. Então, na verdade, o que Apocalipse e a conclusão da história da redenção traz para nós não é algo bizarro, não é algo cheio de figuras que, por mais que aos nossos olhos incautos possam parecer muito estranhas, deva nos apavorar e criar uma série de teorias nem um pouco bíblicas nas nossas mentes e produzir em nós comportamentos muito distantes do comportamento de um discípulo de Jesus. O que a Bíblia nos ensina é que nesse grande dia da volta de Jesus, teremos o nosso encontro definitivo com Jesus. Teremos o nosso casamento com Ele. Por mais que o conceito da igreja, do corpo de Cristo se posicionar como noiva do Senhor, também tenha sido algo vilipendiado nos últimos 15 ou 20 anos de igreja evangélica no Brasil, dado a alguns movimentos que faziam do momento de adoração da igreja grandes eventos extremamente mântricos ou tântricos, dados os termos e as posturas que alguns desses ministros traziam na igreja, com a postura da igreja como noiva de Cristo. É fato, haverá um casamento. É fato, nós teremos uma união com o Senhor Jesus que nós não conseguimos em nossas mentes e em nosso entendimento periférico e transitório, não temos como mensurar. Porém, nós não podemos fazer disso um teatro religioso, caricato, que por vezes faz com que a gente simplesmente nem abra Apocalipse, ou tente nem pensar na volta de Jesus. Ou talvez pense na volta de Jesus apenas quando é conveniente ou quando é fácil pensar a respeito disso. Então, olhando um pouco desses mitos, depois de ter falado, comentado um pouco sobre esses mitos, eu quero trazer algumas afirmações para vocês. A primeira delas é que o arrebatamento da igreja não é algo secreto. Jesus não precisa de agenciadores também da sua volta, por um outro lado. Porque se, num primeiro momento, esse arrebatamento não será secreto, não será essa coisa da gente estar aqui e aí desapareceu, vai ficar só a roupinha dobrada.
Ao mesmo tempo que isso não acontecerá, não cabe a nenhum homem, a nenhuma mulher na terra datar a volta de Cristo. Esses agenciadores da volta de Cristo, no mínimo, tornam-se motivo de piada quando as datas propostas não dão certo. Eu não vou mencionar os senhores e senhoras do Brasil que fizeram isso recentemente, para a gente não fazer disso aqui um show de stand-up e rir da tragédia alheia. Porém, é necessário também pontuar que tais agenciadores estão equivocados. Quero abrir um comentário, Dr. R.C. Sproul, abordando por um prisma da teologia sistemática a volta de Cristo. Ele ensina o seguinte: na volta de Cristo, a igreja experimentará um arrebatamento, ou seja, será elevada aos ares para encontrar-se com Cristo. O arrebatamento não será secreto, mas público e manifesto. O propósito não será tirar os eleitos da terra por um tempo, até que Cristo retorne para uma segunda vinda. Essa basicamente é a proposta do tal Scofield, que publicou sua Bíblia comentada em 1909, como mencionei anteriormente. Na verdade, o propósito do arrebatamento será permitir que os santos encontrem Jesus nos ares e sejam incluídos em sua comitiva durante a triunfal descida do céu. Desta maneira, sua vinda será acompanhada da ressurreição geral, do juízo final e da restauração de todas as coisas. Isso define teologicamente o que será o arrebatamento e o encontro consequente com Cristo na sua segunda vinda. É para essa vitória que nós somos convocados. É para erguer essa taça unicamente pela graça de Deus que somos convocados para fazer junto com Ele. Sempre, e assim que foi me dado o tema, a série, eu pude ouvir as 2 primeiras mensagens da série, pregadas pelo Marquito. O tempo todo eu pensei em quão graciosa é a doutrina das últimas coisas. Porque Cristo sozinho levou todo o pecado do mundo. Cristo sozinho bebeu a taça cheia da ira de Deus. E ira de Deus, quando surge na linguagem bíblica, no Novo Testamento, com a palavra orge do grego, não é uma raiva momentânea ou passional, mas é uma raiva, uma ira intencional. Ou seja, o castigo de Deus, que deveria ser meu, seu, de toda a humanidade, foi tomado naquela taça por Jesus. Essa taça de condenação Jesus tomou sozinho. Porém, o cálice da vida é compartilhado com todos aqueles que Ele elegeu e que foram chamados ao novo nascimento. E não apenas somos incluídos nesse já do reino de Deus que podemos fazer, como faremos aqui hoje, ao celebrar a ceia do Senhor, como isso será pleno, completo, isentos das restrições que o pecado que ainda carregamos no corpo da nossa morte impede que desfrutemos. Ou seja, na sua segunda vinda, poderemos desfrutar juntamente com Ele, casando com Ele, sendo convidados às bodas do Cordeiro, a poder tomar parte do cálice da vida eterna e desfrutar dessa vida eterna com Ele. Essa certamente é uma das mais graciosas doutrinas da palavra de Deus. E precisamos mergulhar na palavra para contemplar essa cosmovisão da história pelo paradigma da Escritura. Quando falamos sobre essa cosmovisão da história da redenção, precisamos pensar em 4 momentos: a criação, a queda, a redenção em Cristo Jesus na sua primeira vinda e a consumação em Cristo Jesus pela sua segunda vinda. Isso compõe aquilo que chamamos de história da redenção. O termo que é mais usado no Novo Testamento, o termo usado com mais frequência no Novo Testamento a respeito da segunda vinda, chama-se parúsia. Esse refere-se à aparição, manifestação ou vinda de Jesus em glória no final dos tempos, refere-se à esperança da igreja quanto à segunda vinda de Cristo. Por isso, sempre gosto de pensar e atribuir uma característica à comunidade de discípulos de Jesus. Somos uma comunidade de esperança,
Homens e mulheres de Deus, discípulos do Senhor, missionários do Senhor, enviados às suas cidades, como eu sou enviado ao Rio de Janeiro, como vocês são enviados a Piracicaba. Não estamos aqui para suprir expectativas de pessoas. As expectativas humanas são passivas da falibilidade. As expectativas que podemos nutrir com discursos de autoajuda e meramente transitórios e horizontais, elas têm prazo de validade. Porém, pela graça, nós carregamos a mensagem que aponta para a eternidade. E essa eternidade não é algo etéreo, irmãos e irmãs, não é algo fruto da imaginação religiosa, fruto do mito, como alguns teólogos liberais ensinaram, e esse ensino ainda reverbera pelas cabeças mais frágeis. Irmãos e irmãs, somos chamados para uma mensagem concreta a respeito desse reino que há de vir em Cristo Jesus na sua segunda vinda, consumando-se na nossa união definitiva com Ele. Por isso que temos que considerar a volta de Cristo como uma grande vitória. A vitória e o triunfo de Cristo, que graciosamente eu e você somos chamados e incluídos para a sua própria glória. A promessa da volta de Jesus foi predita por Ele mesmo em João 14:3, por 2 anjos em Atos 1:11, por Pedro em 2 Pedro 3:10, por Tiago em Tiago 5:8, por João em 1 João 3:2, por Paulo em 1 Tessalonicenses 4:16 e pelo autor de Hebreus em Hebreus 9:28. Vemos que a volta de Jesus é um fato neotestamentário e sólido que nós como igreja precisamos mergulhar, entender, conhecer e consequentemente pregar. Anunciar a volta de Cristo Jesus. No Rio de Janeiro tínhamos uma figura mítica que percorria as ruas da Baixada Fluminense com uma Fiat 147 azul bebê. Essa Fiat era toda adesivada com versículos a respeito da segunda vinda. E depois de alguns anos de tanto falar no megafone com uma das suas mãos e dirigir com a outra, aquele velhinho com uma barba bem longa, sempre falava, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. Quando sua voz se cansou, ele gravou uma fita cassete ou algo de péssima qualidade que ficou repetindo com um estilo musical muito único que ele conseguiu definir para fazer a trilha sonora de fundo. Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. A figura, óbvio, pitoresca, óbvio, engraçada, falava uma verdade, porque talvez a igreja está sofisticada demais para falar uma verdade dessa. Eu gosto de pensar que sim, somos uma igreja contextualizada, com pés bem firmados no chão, mas precisamos ter a nossa mente vinculada com as coisas que são do alto. Precisamos carregar essa mensagem de esperança, irmãos, senão a nossa caminhada não tem sentido, não tem destino. Me parece que, inclusive, para crentes, a palavra destino é uma daquelas que é varrida para debaixo do tapete também. Crente não gosta de falar de encarnação e crente não gosta de falar de destino. Temos que pensar nesses 2 termos. Porque o primeiro, quando o fazemos encarnando o evangelho na nossa vida, nos tornamos comunicadores, portadores dessa mensagem. E o segundo faz com que não vivamos apenas no ativismo, como eu conversei um pouquinho aqui na sexta-feira com alguns irmãos. O destino dá o sentido real para onde nós vamos junto com Cristo. O texto que nós lemos em Apocalipse 22:20, começa com uma declaração do próprio Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Jesus é quem garante a sua segunda vinda e seu testemunho se concentra naquilo que ele vai fazer. Talvez uma das coisas que nós, como igreja, e igreja que se propõe a ser uma igreja imbuída da missão de Deus, é confiar no trabalho de Jesus, na vida e na obra de Jesus. E na obra da sua segunda vinda, Jesus realizará coisas que precisam ser pontuadas. E eu quero observar, verso a verso com vocês, trecho por trecho, o que Jesus fará. O que Jesus vai fazer em sua segunda vinda? Em primeiro lugar, ele julgará a todos os que viveram. João 5,
28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Em Atos 10:42, o texto declara que ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Ele julgará a todos os que viveram. Existe uma balela, existe uma conversa mole nos dias de hoje, no meio da igreja, que só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. E quando um pastor, um presbítero, um irmão, uma irmã da igreja se posiciona com o evangelho, com a encarnação do evangelho para trazer uma admoestação, uma exortação, dar um toque, chamar para a realidade, corrigir, porque expressar amor também consiste em corrigir. Os caras ou a pessoa, a menina, diz para você, não me julgue. Eu acho que isso só acontece lá no Rio. Lá no Rio é muito. Ah, legal, nós estamos numa igreja contextualizada, a igreja do pastor João, tranquila, tal, careca, barbudo, tatuagem, ok, legal, vamos lá. E aí, algumas jovens acham que pode chegar na congregação com um short que parece um cinto. Aí você vai e traz uma correção. No meu caso, eu nem faço, então vai minha esposa, por favor, vai e faça isso. E aí, olha, você não pode me julgar, só Deus pode me julgar. E, minha filha, você acha que Deus não julgaria isso? E aí, por mais que possa vir o cara com a aparência do homem piedoso, com a moral aparentemente libada, quando é pego em alguma coisa e é tratado também com a correção, um golpe da correção, também por vezes ouvimos essa história, só Deus pode me julgar. Ora, como vamos caminhar rumo à volta de Jesus? Como vamos, como igreja, andar rumo ao encontro definitivo com Ele? Sem nos prepararmos para tal, sem entender que a palavra de Deus é o critério definitivo para que tratemos uns aos outros como quem cuida da própria família, como irmãos e irmãs. Precisamos entender que o que fazemos quando trazemos correção uns aos outros nada mais é do que prepararmos-nos para o dia do juízo. Jesus vai julgar a todos os que viveram. Em segundo lugar, ele punirá os não cristãos no inferno de acordo com as suas maldades. Ele punirá os não cristãos no inferno de acordo com as suas maldades. Por mais que aquele rapaz sofisticado de óculos com lentes grossas, com seu livro O Amor Vence, um teólogo chamado Rob Bell, teólogo norte-americano, ao declarar em seu livro que o amor vence, literalmente apaga a ideia do inferno para os cristãos destes dias, precisamos reforçar a mensagem que a Bíblia afirma para nós a respeito do inferno. Mateus 12:36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Nesse dia, aqueles que não colocam a utilidade da sua verbalização, das suas palavras, de acordo com o que a Sagrada Escritura nos apresenta, terá que dar conta. E o lugar onde isso acontecerá é o inferno. Romanos 2, de 5 a 6, declara, contudo, por causa de sua teimosia e de seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Jesus, em sua segunda vinda, punirá aqueles que não se arrependeram para irem para o inferno, irmãos. É uma palavra pesada, dura, mas que precisa ser pregada. Não pregada como se nós, que nos posicionamos com arrependimento das nossas obras mortas, fôssemos especiais. Não, somos pecadores, alvos da graça de Deus. E devemos, como não julgadores, mas como missionários,
Proclamar a verdade enquanto há tempo. Proclamar a volta de Jesus, que sim, consumará a obra de santificação que começou na nossa vida, mas que também trará juízo, e juízo com penalidade máxima no inferno para os que não se arrependeram. Talvez uma das grandes dificuldades a respeito desse ponto é que muitos cristãos posicionam-se como sádicos, com gosto de sangue na boca, querendo enviar pessoas para o inferno. Eu, você, nós não temos o critério prumo para saber quem vai ou não para o inferno. Porém, eu e você temos a mensagem, como novos nascidos, que nos conduz para o céu, que nos conduz para o encontro definitivo com Jesus. E temos que pregar essa mensagem a tempo e a fora de tempo. Em terceiro lugar, Jesus recompensará os cristãos no céu de acordo com a sua retidão. E Mateus 25, em seu discurso profético, versículos 33 e 34, Jesus diz: Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. O reino de Deus é uma realidade, irmãos. O reino de Deus é uma realidade para a qual eu e você somos convocados. Proclamamos o evangelho do reino de Deus. Não proclamamos outro evangelho. Um evangelho que tem governo, sim. Em dias de extrema confusão, em dias de políticos que são tragicômicos, sobretudo no nosso país, precisamos nos apegar numa mensagem sólida e definitiva que é a do reino de Deus. Em Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. A convocação da vida da igreja não é uma convocação meritocrática. Quando nos colocamos diante do Senhor, uma vez que salvos, não fazemos nada para receber a salvação. A nossa vida torna-se um constante gesto de ações de graças e de agradecimentos ao Senhor. Nós correspondemos simplesmente, não fazemos para ganhar estrelinha de bom menino, de boa menina, de mérito, mas fazemos porque entendemos que o maior milagre do mundo aconteceu conosco. Fomos salvos da ira de Deus. Isso modela as nossas práticas no estilo de vida de gratidão. Em quarto lugar, ele retirará a maldição e os seus efeitos sobre o mundo, referindo-se ao que aconteceu em Gênesis 3, na queda do homem, o que marcou definitivamente a história, não apenas da humanidade, mas de todo mundo, com maldição. Em Eclesiastes 7, versículo 13, considere o que Deus fez, quem pode endireitar o que ele fez torto. A pergunta do sábio, a pergunta de Salomão, ao analisar a vida, a trazer um dos livros mais profundos no que diz respeito à reflexão do homem para com a criação. Quem poderia resolver esse problema? Quem pode resolver o problema de um país como o Brasil? Maravilhoso, bonito, rico em si mesmo, mas destruído pela própria criação, destruído pela própria humanidade, destruído pela própria irresponsabilidade dos homens, destruído pela maldição chamada pecado. O fato é que, em sua segunda vinda, Jesus, em suas obras, realizará a eliminação do pecado. Apocalipse 22, versículo 3. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem coisas que são tão preciosas quando a gente mergulha na palavra de Deus. Lembro-me de quando era garoto na paróquia católica da cidade onde cresci. E tinha um cântico católico: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós.
E eu era um menino devoto, cara, por incrível que pareça. O negócio do punk, do hardcore foi com 12 anos, até aí desgraçou tudo. Mas até então, eu era um jovem, né? Pô, aplicado naquele negócio ali. Aquilo me trazia uma paz, cantar aquilo, óbvio, na ignorância, óbvio, na ainda tenra, quase inocência de um menino. Porque já era pecador, já era intrinsecamente mal, mesmo com 8, 7 anos de idade. E lendo as Escrituras, mergulhando na história da redenção, contemplando a consumação, contemplando a volta de Cristo, eu vejo esse cordeiro que tira o pecado do mundo. E vejo que esse cordeiro não é apenas um elemento religioso, num culto, numa liturgia. Esse cordeiro é real, esse cordeiro chama-se Jesus. E em sua volta ele tirará toda a maldição do mundo. Em quinto lugar, ele glorificará os corpos dos cristãos ressurretos, o que consideramos ser a coroa da santidade, aquilo que a nossa caminhada de santificação nos aguarda, a glorificação dos nossos corpos. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O fato é que na configuração que nós temos hoje, podemos desfrutar da vida eterna. Em João, capítulo 17, versículo 3, Jesus declara em sua oração sacerdotal: conhecer a Deus é ter a vida eterna. A vida eterna de verdade é conhecer a Cristo, é conhecer ao Deus Pai. Nós já desfrutamos isso no já do reino de Deus, porém, ainda não chegou o tempo em que nossos corpos serão glorificados. E se existe uma forma, meu irmão, minha irmã, de você aprender sobre isso, aconselho que você leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu destaquei aqui alguns versículos para lermos, do verso 50 até o 52 de 1 Coríntios 15. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando eu declaro que o maior milagre do mundo, a maior cura que existe no mundo, são corações de pedra, intrinsecamente maus e corruptos, pervertidos, serem transformados em corações de carne, em corações capazes de se dobrar e de se render diante da majestade santa de Cristo. Falo isso porque chegará o dia onde definitivamente nenhum câncer, nenhuma síndrome, nenhuma doença emocional ou física nos perturbará mais. E vamos desfrutar de um corpo glorificado, transformado, que vai fazer parte desse reino consumado de Cristo, dessa nova Jerusalém que vai descer do céu e que vai estabelecer aquilo que pessoas ao redor do mundo, do seu jeito, por vezes cheio de boa intenção, por vezes, e na maioria delas, totalmente cegos e ignorantes, tentam trazer paz para o mundo. Em sexto e último lugar, quando Jesus voltar, ele trará a paz, ele trará o shalom. Isaías, capítulo de número 2, versos de 1 a 3, foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém, profecia messiânica de Isaías a respeito da volta de Jesus. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será levado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. A paz que tanto esperamos, a paz que muitos lutam para acontecer e não apenas o shalom que por vezes é improvisado e banalizado nos nossos circuitos evangélicos equivocados. Shalom não é um mero cumprimento, não é uma saudação apenas. O shalom e a restituição definitiva do conceito de paz que Jesus irá trazer
É da definitiva e absoluta igualdade sendo estabelecida em toda a criação. Todas essas loucuras que interferem as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, a vida das pessoas que amamos, será solucionada, será resolvida, será consertada, será restaurada. Discurso profético ao redor da Bíblia fala a respeito disso, da restauração de todas as coisas. Irmãos, diante desses fatos e dessas passagens que eu olhei com vocês, considerando o testemunho que o próprio Senhor Jesus dá da sua segunda vinda, quero considerar agora com vocês a segunda parte do versículo 20 de Apocalipse 22. A resposta de João, que eu acredito ser a resposta que eu e você, como cristãos, como discípulos de Jesus, como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, devemos dar. Senhor Jesus, vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. A nossa resposta, a palavra que João usa, mesmo escrevendo uma carta em grego, é uma palavra do aramaico, maranata, vem. Vem, Senhor Jesus, venha breve, um termo judaico que era usado na liturgia judaica, trazendo dessa forma a conexão que a palavra salvadora de Jesus traz para todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, que juntos se curvam diante do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Todos os povos, todas as tribos, todas as nações exaltando e adorando a Jesus. E nós, como seu povo, nós, como a sua grei, como eu vi hoje à tarde, nós, como o ajuntamento definitivo do Senhor, podemos dizer juntos: vem, Senhor, vem logo, vem sem demora. Comentarista George Led, talvez um grande especialista em teologia bíblica do Novo Testamento e uma das maiores autoridades sobre a doutrina das últimas coisas, declara que a igreja primitiva vivia na expectativa da volta do Senhor e faz parte da natureza da profecia bíblica tornar possível para cada geração viver na esperança do fim. Igreja do Senhor Jesus, eu acredito que uma das maiores mensagens missionais que a gente pode ter não está fundamentada na estética dos nossos encontros, na plasticidade da liturgia, no formato, em quão contextualizado com a Web 2.0 ou 3.0, é nosso website, enquanto fazemos referências da cultura. Todas essas ferramentas são muito preciosas, mas eu ainda creio que uma mensagem definitiva, urgente, para a missão de Deus, como assim foi para a igreja chamada primitiva dos primeiros dias da história, é a mensagem da volta do Senhor Jesus. É a nossa esperança alimentada por esse encontro. É o entendimento de que o que vivemos aqui tem um destino. Essa história tem uma conclusão. Não faz sentido caminharmos hoje simplesmente vivendo a nossa vida como um dia de cada vez. Grandes e antigos irmãos da fé sempre falavam: viva o dia de hoje como se Jesus fosse voltar hoje. E aí, irmãos, para a nossa conclusão, qual é a nossa resposta que não é apenas de palavras? Qual é a nossa resposta que não é apenas de verbos e verborragia evangélica? Mas qual é a nossa resposta do dia a dia com uma atitude de santificação, uma atitude de pessoas que, como alvo da graça, alvo da justificação, andam hoje em santidade para a glória do Senhor, esperando, aguardando, com forte esperança no coração, o retorno de Cristo. Colossenses 3, versos de 1 a 5, o que eu acredito trazer para nós uma aplicação efetiva do estilo de vida de um povo que crê na grande vitória de Jesus, na volta de Jesus, que nos inclui nessa festa, nessa celebração para toda a eternidade. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram
e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Meus irmãos e irmãs, Jesus voltará, isso é uma grande verdade. Olhamos aqui e observamos 6 aspectos que dizem respeito ao testemunho da volta de Cristo. E nós sabemos que Ele tem esse tempo reservado, Ele é soberano acima do tempo estabelecido pelo homem, pelo relógio, pelos calendários. E entendemos também que o nosso caminhar e a nossa vida não deve ser a de agenciadores da volta de Jesus, ou de pessoas que simplesmente vivem com um mito de que podem ser arrebatadas, desaparecer, dirigindo, educando seus filhos, trabalhando, estudando, ou num culto. Porém, entendemos, à luz da palavra de Deus, que a nossa postura deve ser de vigilância, de uma caminhada consciente na nossa fé. O que deve traduzir a consciência de gente que crê nessa volta vitoriosa de Jesus, no triunfo de Jesus, e que tem o entendimento de que vai fazer parte disso. Imagine você se nós pudéssemos prever os grandes momentos de conquistas das nossas vidas. Como seria a nossa postura hoje? Como seria a sua postura se pudesse prever a conquista de um belo emprego, a conquista de um casamento bonito, agradável, a certeza de poder ver os seus se curvando diante de Jesus, sendo salvos? Imagine como seria a sua postura se você pudesse prever essas coisas. A palavra de Deus nos garante uma esperança, que é a volta de Jesus. E como eu falei, talvez nós deveríamos ter uma postura um pouco diferente, não é? Uma vez que cremos nisso, que Ele voltará, uma vez que a palavra de Deus estabelece isso como uma verdade, a volta dEle. Uma das coisas que eu achei interessantíssimas nas abordagens do Marquito, nas mensagens dentro dessa série, é o paralelo com esses heróizinhos mequetrefes da Copa do Mundo. O quão foi motivo de piada para muitos de nós. O quanto já passou da memória, né? Foi tão vergonhoso que vamos esquecer logo, vamos passar logo. Gente, por isso que eu torço o Botafogo mesmo. Melhor. De certa forma, nem me impactou muito que eu já torço pro Botafogo, então, né? Vai levando. Gente, essas vitórias, essas celebrações dos nossos tempos, elas são muito boas, são divertidas, mas são muito pouco, é poeira da vida diante daquilo que nos espera. Quando refleti sobre esses últimos versículos que li com vocês, eu pensei profundamente na graça soberana de Deus. Quando o versículo 1 declara: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Uma realidade cósmica dessa sendo disponibilizada, por assim dizer, para pecadores como nós. Porque unicamente fomos alcançados por uma graça que no já de hoje permite experimentar da ressurreição. Daqui um pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que enfatiza o poder salvífico de Cristo Jesus, mesmo no meio da nossa vida bagunçada. Portanto, se existe uma resposta para essa vida, é uma consciência definitivamente cristã, uma consciência de discípulos. E o verso 2 declara: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É o que eu sempre gosto de pensar. Sim, povo de Deus que anda na terra, peregrinos, como dizia John Bunyan,
Gente que está aqui lidando com a vida real, que não é alienado, nem tão pouco alienígena. Que tem que lidar com as questões difíceis da vida, fruto do pecado, com a política pecaminosa, com a economia pecaminosa, com a sexualidade pecaminosa. Porém, para ter uma atitude santa com a mente nas coisas do alto. Fazendo com que nossos pensamentos sejam pensamentos de devoção. Quando, em 2011, eu comecei a escrever esse material, uma das coisas que mais encheu meu coração foi o fato de pensar que muitos missionários, como eu fui uma época, vou dizer a agência, jocumeiro, era de jocum. Cuspir fogo, coisa. Uma época eu tava com a barba maior, dei uma cusparada de fogo, ficou meio queimado, meio vermelho. Imagina, né? Que coisa. E uma das coisas que eu vivi, não vou falar de terceiros, vou falar de mim. Era fazer, executar, pensar um monte de coisa. E pouco ou quase nada me voltar para a palavra de Deus. Interessantíssimo, não era pastor na época. Mas naquela época eu lia mais a Bíblia para preparar sermão, pensar em dinâmica, em um monte de coisinhas legais e diferentes e modernas para pregar o Evangelho. E pouco dobrava meus joelhos, orava e jejuava. Papo que para muitos crentes vamos deixar de lado, né? Vamos ser mais sofisticado. Irmãos, nós temos que trazer à nossa consciência a necessidade da volta das disciplinas espirituais, não para tentar fazer das nossas igrejas monastérios urbanos. Isso é uma ideia ridícula e impraticável na vida contemporânea. Porém, devemos fazer do nosso momento com Deus, que o próprio Senhor Jesus ensina a fazer de portas fechadas, um santuário constante, que faz com que nossas mentes sejam disciplinadas para sermos libertos de nós mesmos pela palavra de Deus. Fazer com que nossos pensamentos não sejam dominados pelos medos e transtornos do tempo presente, mas que a nossa consciência seja modelada pela ética e pela ótica do reino de Deus. O versículo 3 de Colossenses, capítulo 3, diz que vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, somos envolvidos na realidade de Cristo, inseridos no mesmo batismo da morte de Cristo para poder desfrutar da vida eterna. Versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado na sua segunda vinda, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aí, isso nos aponta um caminho de atitudes e de ações que anunciam a volta do Senhor Jesus, que são parte da nossa mensagem para um mundo que carece e precisa de salvação. Versículo 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Os falsos deuses, dinheiro, sexo e poder, a verdadeira idolatria. A idolatria que é meramente prefigurada em imagens de gesso, de barro, de madeira, mas que faz parte e encontra trono e lugar de governo e domínio na minha e na tua vida. Dinheiro, sexo, poder. Nós devemos ter uma atitude, gente, baseada na esperança da segunda vinda de Cristo. Para que as nossas atitudes hoje possam ser atitudes que não por ser santarrões, não por sermos especiais, não por sermos fundamentalistas, mas por simplesmente sermos alvos do amor de Deus e, consequentemente, amá-lo, termos uma vida de santidade que glorifica o nome dele. O Marquito me falou uma coisa, eu ontem perguntei como essa igreja nasceu. Eu acompanho um pouco do que vocês fazem. Me inspira bastante na minha caminhada lá. Embora Marquito tenha a minha idade, eu considero ele um irmão mais velho. E não é por causa da configuração, não. Por causa da experiência. É mais tempo de casado, já é pai de 2 meninas. É mais tempo de ministério, não? Uma formação acadêmica, teológica. Como um bom presbiteriano. Eu falei para ele, eu sou o vira-lata, esses crentes que não tem, né, muito pedigree de crente. Esse é o meu caso. Mas assim, eu me inspiro, gente, no que vocês vivem aqui. E uma das coisas que ele falou é justamente pelo fato de
da configuração não ser a mais convencional, a mais adequada, é aí que a gente tem que ser mais profundo na Bíblia para poder trazer respostas. Foi isso que ele me falou sobre uma característica de vocês, dando testemunho dessa igreja, do ajuntamento. E eu levo isso para casa como ensinamento, para os meus lá, para esses jovens e alguns adultos que têm caminhado comigo lá no Rio. E penso que à medida que encontramos as respostas no Evangelho e, consequentemente, nos tornamos essa resposta viva para o mundo, a santidade ao Senhor torna-se um selo, um testemunho que é irrefutável. Um testemunho que, uma vez que uma igreja pode ter 100 membros, 120, 70, 50, 30 que forem, que encarnarem o Evangelho a ponto de dizer não para os falsos deuses do sexo, do dinheiro e do poder, para a verdadeira idolatria que vive ao redor, inclusive, talvez com uma forte atuação entre crentes. Uma vez que uma igreja se posiciona numa ortodoxia sólida na palavra de Deus, no Evangelho, onde a gente possa usar a palavra evangélico sem vergonhinha, mas que possa redimir, tomar de volta dos vendilhões, dos comédias que estão por aí e dizer: somos evangélicos porque somos o povo do Evangelho. E não apenas o povo do Evangelho no que tange a nossa argumentação, mas o povo do Evangelho num testemunho. Eu creio que nós vamos fazer parte dessa comitiva de Jesus, como o Dr. Sproul ensinou logo no comentário que eu coloquei no início. A comitiva que fará parte da volta triunfal de Jesus. Vamos honrar esse legado, vamos proclamar esse legado e, para a glória dele, ver as pessoas que talvez a gente menos imagine, como ladrões de Cone, serem salvos, redimidos e incluídos na família eterna de Deus. As últimas palavras da visão de João em Apocalipse capítulo 22 são as seguintes. Apocalipse 22, 21. Apocalipse capítulo 22, verso 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A graça do Senhor Jesus permite que nós façamos parte da vitória, a verdadeira, genuína vitória em Cristo. Uma das figuraças do Rio de Janeiro carrega esse slogan: vitória em Cristo. Lamentavelmente é uma vitória transitória, passageira e baseada nesse tripé de idolatria que eu comentei: dinheiro, sexo e poder. Eu creio nessa vitória definitiva de corruptos, salafrários, depravados, que nós somos, sendo regenerados pela graça divina. Regenerados para viver hoje já essa realidade. Lutando com os nossos pecados, lutando com as idas e vindas, mas crendo na esperança dessa volta que inclui todos esses eleitos. Eleitos que não são perfeitos, mas caminham rumo à perfeição. Eleitos que são convocados para celebrar a vitória da ressurreição de Cristo e juntos sermos incluídos nessa história de ressurreição e de consumação do reino de Deus. Meus irmãos e irmãs, nós fomos convocados para isso. Que esse desejo possa arder no nosso coração. Eu não sei vocês, mas a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos dos Apóstolos é fascinante, não é? Quando a gente olha o testemunho, cara, que coisa violenta, que coisa poderosa, que coisa irrefutável. Não tinha realmente como não ter conversões maciças e avivamento bíblico com o povo daquele. Mas uma característica marcante neles era o desejo pela volta de Jesus. O desejo. Que esse desejo possa queimar o teu coração, que esse desejo possa renovar o teu entendimento para a glória dele, até que ele venha. Amém? Vou chamar o Marquito para fazer uma oração aqui, por favor.